Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da biografia de António José de Ávila, Duque de Ávila e Bolama, político que foi por 3 vezes presidente do Ministério durante o período da Regeneração e em quem Eça de Queiroz se terá inspirado para criar o seu inesquecível personagem, Conde de Abranhos. Para tal, convidámos José Miguel Sardica, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, diretor do PIUDIST, Programa Interuniversitário de Doutoramento em História, e biógrafo do Duque de Ávila. Professor José Miguel Sardica, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, com todo o gosto. Eu faço aqui um registro de interesse para dizer que o nosso convidado de hoje foi o orientador da minha tese de doutoramento. Duplamente com todo o gosto. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de partirmos para a conversa, apenas um breve enquadramento do percurso do Duque de Ávila. António José de Ávila nasceu na Ilha do Faial, Açores, em 1807, precisamente no ano da primeira das invasões francesas. O seu pai, de origens fidalgas, tinha-se arruinado e partido para os Açores em busca de fortuna, e a mãe era açoriana. O futuro Duque de Ávila era um de 10 irmãos, dos quais apenas 4 chegaram à idade adulta. A sua aplicação nos estudos levou o seu pai, que entretanto tinha melhorado a sua situação financeira, a mandá-lo para a Universidade de Coimbra. Ávila frequentou a universidade, mas não concluiu qualquer curso. Quando a regência liberal instalou-se na Ilha Terceira, em 1832, partiu de volta para os Açores, onde serviu a causa de Dona Maria II. Em 1834, após o fim da Guerra Civil, foi eleito deputado pelos Açores. Então, gravitava no círculo de Rodrigo da Fonseca Magalhães, o político mais hábil do tempo, que, enquanto ministro do Reino, nomeou Ávila para administrador-geral do distrito de Évora. Ávila era então um cartista moderado, o que o levou a opor-se ao setembrismo, mas não o impediu de, na década de 1840, ser ministro da Fazenda do governo cabralista. O cabralismo, ou radicalismo cartista, era então combatido por toda a oposição, dos setembristas aos miguelistas. A opção por Costa Cabral custou a Ávila uma travessia do deserto durante os primeiros anos da Regeneração. Durante grande parte da década de 1850, Ávila parecia acabado politicamente. Contudo, voltou a ter a sua oportunidade em 1857, num governo do Partido Histórico, liderado pelo então Marquês de Lolé. A entrada de Ávila, um antigo ministro cabralista, para o Ministério da Fazenda, foi então muito contestada por quase todo o país político, incluindo a chamada unha preta dos históricos. A experiência durou até 1859 e, depois de um interlúdio de Joaquim António de Aguiar e dos Regeneradores, o rei Dom Pedro V resolveu voltar a chamar a dupla Lolé-Ávila em 1861, solução que durou apenas um ano. Em 1862, o novo rei, Dom Luís, nomeou um governo presidido por Lolé e que integrou a unha preta dos históricos. Foi o governo mais progressista desta fase. Apesar de afastado do governo e sem pertencer a algum partido político, Ávila já estava então decidido em não se afastar dos círculos do poder. Em 1864, foi feito Conde de Ávila e em 1865 regressou ao governo, desta vez com o general Marquês de Sá da Bandeira como presidente do Ministério. Este governo, liderado por 2 figuras sem partido político, logo, sem uma maioria sólida para o suportar, também durou pouco. Ainda nesse ano, Dom Luís nomeou um governo de fusão, entre regeneradores históricos,
presidido por Joaquim António de Aguiar. Ávila apostou então na política externa, sendo nomeado ministro de Portugal em Madrid e depois embaixador em Paris. Este político hábil e promotor de consensos, talvez o principal continuador de Rodrigo da Fonseca Magalhães, provou a sua particular utilidade durante os anos mais conturbados da época, aqueles que vão de 1868 e da Janeirinha, a que já dedicámos um episódio, até ao início do longo governo de Fontes Pereira de Melo, em 1871. Então, ascendeu uma primeira vez a presidente do Ministério, formado com avilistas, ou seja, gente sua, e reformistas como Dias Ferreira, que contestavam a política económica e os poderes do rei. O Ministério não podia ser mais heterogéneo, por isso era, como outros à época, chamado de um pastel. O drama de Ávila seria o mesmo ao longo destas décadas. Estava sempre disponível para integrar ou liderar uma solução governativa, mas, não tendo um partido, conseguia eleger uns 20, 30, 40 deputados no máximo, que eram seus apaniguados, mas nunca uma maioria sólida. O mesmo aconteceria entre 1870 e 71, já Marquês de Ávila e Bolama, no tempo do seu segundo ministério, em que proibiu as conferências do Casino. Quando se demitiu, em setembro de 1871, aconselhou ao rei que chamasse por fim Fontes Pereira de Melo e os regeneradores, que tinham ficado em terceiro lugar nas eleições de julho. Em março de 1877, e depois de liderar o mais longo governo da monarquia constitucional, Fontes Pereira de Melo retribuiu a gentileza e aconselhou ao rei que voltasse a nomear Ávila para a presidência do Ministério. Tal foi muito criticado pelo Partido Progressista, sobretudo por Emílio Navarro e Mariano de Carvalho. Em maio de 1878, 4 meses depois de ter deixado a presidência do governo pela terceira vez, António José de Ávila foi feito Duque de Ávila. Era a consagração final num tempo que já não era o seu e que já pronunciava o verdadeiro início do rotativismo. O Duque de Ávila morreu em maio de 1881. Às suas cerimónias fúnebres assistiu a família real e todo o país político. Os elogios ao seu sentido de Estado e habilidade para gerar consensos sucederam-se e chegaram de todos os espectros. Talvez ninguém melhor que ele tenha personificado o exemplo do político deste período histórico. E depois deste brevíssimo introito sobre este personagem, passava a bola, ou neste caso a batata quente, ao Henrique para iniciarmos a conversa. Olá, boa tarde. Eu estou em desvantagem porque nunca fui orientado em coisa nenhuma pelo professor José Miguel Sardica, mas tenho, em contrapartida, eu praticamente tudo o que sei do Duque de Ávila, ou do Marquês de Ávila e Bolama, ou como lhe queiram chamar, é quase tudo pelo Essa. Porquê? Porque o Essa de Queiroz, e eu sei que o José Miguel Sardica tem justamente um texto, aliás, magnífico, e que eu lhe dou os parabéns, sobre a relação entre os escritos do Essa e a personagem verdadeira do Duque de Ávila. E o que eu lhe perguntava é se ele era assim tão como dizia o Essa. O Essa tem uma crónica que para mim é magnífica, que é uma coisa sobre o segundo governo do Ávila, em que ele diz assim: Presidente do Conselho, Marquês de Ávila e Bolama; Ministro dos Estrangeiros, Marquês de Ávila e Bolama; Ministro do Reino, Marquês de Ávila e Bolama; Ministro da Fazenda, Marquês de Ávila e Bolama, sob o pseudónimo de Carlos Bento da Silva; Ministro das Obras Públicas, Marquês de Ávila e Bolama, sob o simpático nome de Visconde de Chanceleiros. E depois vai por ali, e é sempre o Marquês de Ávila e Bolama com outros nomes. E os seus apaniguados. Os seus apaniguados. E acaba, alguns jornais, com referência ao Ministério, têm frequentemente aludido ao caso singular de ser, na realidade, o Sr. Marquês de Ávila o único ministro que vive, que fala, que decreta, que influi, que faz deputados. A única individualidade agente e moventa. Ora bem, o que eu queria perguntar é assim: o Ávila era mesmo isto? Quer dizer, isto é uma caricatura, como é óbvio, mas quer dizer, esta caricatura tem tração com a realidade da política do Duque de Ávila? Tem. Muito boa tarde. É com todo o gosto que aqui estou e, portanto, saúdo os meus dois companheiros, tanto o orientando, Dr. Lourenço, doutor agora, já por extenso, bem como o Henrique Monteiro. Que é doutor sem ser por extenso. Que é doutor sem ser por extenso. Mas vamos deixar os títulos académicos, digamos assim.
As imagens que o Essa tem, não só em relação ao Ávila, como em relação a muitos outros, condicionam ainda muito a maneira como nós hoje olhamos para este século XIX. E, de facto, a historiografia incorporou uma visão muito satírica destes políticos que tiveram uma vida política muito longa. E no caso eu chamaria a embirração que essa tinha em relação à Ávila, tem muito que ver com 2 ou 3 acidentes que eu recordarei muito rapidamente, e tem que ver com a maneira como a segunda geração liberal, ou seja, a chamada geração de 70, aquela que passou à história como o princípio da desconstrução mental daquele mundo monárquico os que já vencidos tinha da algumas vida décadas. também. Exatamente. A maneira como a geração de 70 significa um conflito geracional e uma separação da primeira geração que não tinha passado nem pela guerra civil, nem pela fase mais instável, e, portanto, que comparava a monarquia constitucional à Europa e que constatava o atraso, o fechamento, ou seja, comparava com uma Europa mais desenvolvida e, portanto, constatava que aquilo que se tinha anunciado meio século antes não passava de uma ilusão. Contrariamente à geração mais velha, de que Ávila era, enfim, expoente, que muito habituada, ou tendo memória do que era o antigo regime, as forcas, a repressão política, o exílio, guerra civil, violência até 1851, olhava para o seu mundo nos anos 60 e 70, não o comparava com a Europa, embora se quisesse aproximar a ela, mas tinha todas as razões para estar contente com aquilo que o progresso, o desenvolvimento, a consolidação institucional já tinham dado a um país onde a monarquia constitucional teve sempre dificuldades enormes. É semelhante ao gap, ao fosso geracional à leitura que nós fazemos hoje. Que nós fazemos hoje, 50 anos depois. Quem tem memória do período histórico. Eu tenho memória do passado e Exatamente. acho que estamos muito melhor. Há pessoas que nasceram já 20 anos depois de 25 de Abril e acham que isto... Eu estava para além de que aqui exatamente a pensar nisso. no caso de António José Dávila, ele consolida-se politicamente mesmo dentro do tempo liberal numa fase anterior e prévia aos partidos políticos. Portanto, esta ideia também de que era uma pessoa que conseguia gerar consensos e grupos políticos que eram os que existiam antes por ser independente. Por ser independente. O doutor aprendeu muito com o professor. Mas esta pista Fiz é um muito... trabalho que esforcei-me. É muito interessante, porque a maneira como essa atacava o sistema, de que ele ao fim e ao cabo também era filho, é muito parecido com aquele generation gap que nós temos na nossa história, nos anos 1950-60, ou seja, aquela geração que vai fazer oposição ao Estado Novo e que não olhava para Salazar como uma espécie de salvador do caos dos anos 20 até à guerra. Exatamente. Ou seja, memória ou não? Olhava apenas para um país atrasado, imóvel, que não acompanhava os ventos que vinham lá de fora e, portanto, tinha um julgamento sobre o Estado Novo, e ainda bem que o teve, mas não é o julgamento que a geração inicial tem, da mesma maneira que, se calhar, os nossos jovens hoje dão por adquirido aquilo que temos e não têm um termo de comparação da maneira como o país evoluiu e mudou desde 1974 até hoje. E depois também, nesta fase da regeneração, há uma menor carga ideológica do que aquela que nós hoje atribuímos a partidos. Portanto, ao analisarmos uma pessoa que foi capaz de fazer... de ser ministro, neste caso era um corte maior, não é? Entre o cabralismo e depois a regeneração. Sim. Mas dentro da regeneração, em fazer uma aliança com o Duque de Lolé, depois com o Sá da Bandeira, políticos mais próximos de que se poderia dizer uma esquerda moderada que não seria transportável para os dias de hoje, mas portanto estaria um bocadinho mais à esquerda. Era mais fácil isto acontecer e depois também entrar em aliança com Fontes. O líder de partido que votou contra a Constituição de 1976 há de ser ministro depois do PS. Foi exatamente não a mesma. Não é só do PS, é de José Sócrates. Que é... Sim, isso depois, está bem. Não, mas logo a seguir votou contra a Constituição de 76 ele e não o CDS... Ele não foi ministro. O CDS é que foi Basílio Horta. Sim, Basílio Horta e foi outro. Foram outros. Mas ele não foi. Mas ele foi ministro depois do José Sócrates. Quer dizer, os historiadores que daqui a 100 anos vos sucederem, vão deixar estranho. Vão deixar também estranho. Naquele tempo, e no tempo deles terão o mesmo. Mas da mesma maneira que Ávila, enfim, tinha os seus amigos, tinha
o termo usado era a coterie avilista, e ele é de facto um dos poucos ismos. O avilismo era um termo usado na altura, como fontismo, embora fontismo fosse muito mais importante. Mas só para voltar aqui ao Essa, de facto, nós temos que pensar que o Essa olhava para a Ávila como o seu ódio de estimação, digamos assim, porque o casino lisbonense, onde Essa se, não direi estreou, porque ele já tinha estado em Évora e, portanto, já tinha tido importância em Évora, mas onde a geração dele, ao fim e ao cabo, se apresentou. Nas célebres conferências. O casino é fechado pelo governo Ávila, por Pelo Ávila Zagal. temer... Quer dizer, o Zagal era o secretário Zagal, o exatamente. secretário Zagal, que ele depois mete como no próprio biógrafo romance. do é o Conde de secretário, Abrantes. exatamente. E, portanto, ele ajustou contas contra esse Zagalo real, pintando uma figura absolutamente bajuladora, sabuja quase, em relação ao Conde de Abranhos, que sendo que o Conde de Abranhos também era um bajulador em relação ao poder e aos professores. E depois há que não esquecer que o próprio Ávila, como ministro dos negócios estrangeiros, aliás, contra o desejo que o pai do Essa tem, o velho juiz, que escreve ao Ávila pedindo que ele integre o seu jovem filho, escritor, como cônsul. O Ávila diz que não, alegando que não queria meter na carreira consular aquilo que era uma figura republicana. Portanto, ele chamava o Essa um jovem republicano. Sim, o Essa já era estrangeirado. Inclusivamente depois, quando o Essa é administrador-geral em Leiria, quem o demite é nem mais nem menos do que o próprio Ávila. Portanto, havia ali de facto um ressentimento. Fez um favor, escreveu o crime do Padre Amaro, justamente. Exatamente. E ele vai escrever o romance dele, que aliás só é editado depois de forma póstuma, é o Filho, que nos anos 20, em 1924, foi. Até eventualmente retocando o retrato para pegar em Ávila e fazer do ataque à monarquia constitucional o ataque ao liberalismo em geral, republicanismo incluído, porque o filho dele, em 1925, enfim, estava numa direita conservadora. Agora, que Abranhos é Ávila, isso é, nós lemos o romance e pomos a vida dele lado a lado e, de facto, a figura de Alípio Severo Abranhos e de António José de Ávila, as condecorações, o cachê... Sim, a inspiração a inspiração é grande. E, portanto, quer dizer, quando nós temos melhores frases no exame, que é o que em Ávila acaba por ser mais contraditório, até para o espírito da época, não é tanto esta fase pós-1851, mas a sua passagem, que no fundo acaba por ser o que causa mais torpor na altura, quando é a sua passagem de ministro de Costa Cabral, porque Costa Cabral foi completamente posto... Exatamente. Entre 49 e 51. 49 e 51, e depois a sua passagem de ministro de Costa Cabral para ministro de um governo histórico com o Duque de Lolé, em 57. Ele tem ali uma fase de travessia do deserto. Por exemplo, em que Rodrigo da Fonseca Magalhães, estando no outro lado da barricada, também o ponte a Costa Cabral, Ávila não está desse lado da barricada, e é ali que ele começa... Mas Rodrigo não esquece, sabe que ele é... que ele é inutilizável desse ponto de vista entre 51 e 57, mas é Rodrigo, por exemplo, que o convida para ser comissário na exposição de estatística na Bélgica em 53, comissário à exposição universal em França em 55. Sim, podia ter esses cargos, mas não cargos ativa. Porquê? Porque Ávila, se nós bem virmos, toda a vida política dele, ele foi ministro 20 e tal vezes, 22 vezes, salvo erro, ministro. Talvez São Sá da Bandeira tivesse sido mais. Só as obras públicas foi a única pasta que ele nunca teve. De resto, ele foi ministro do Reino, das Finanças, estrangeiros, negócios estrangeiros, Marinha, foi tudo. Era uma espécie de... Marinha como o Conde de Abrantes. Exatamente. Que se enganava depois dizendo que Angola e Moçambique, que os regulamentos não mudam com as longitudes ou com as latitudes. De facto, essa experiência entre 49 e 51 é uma experiência de enorme risco. Quando o Cabral o convida, é um Cabral que, apesar de tudo, já estava mais moderado em relação ao de 42 a 46. E aí eu acho que a escolha dele tem muito que ver com uma ambição que ele sempre teve, como é óbvio, que era chegar longe, e sobretudo ele tinha um conhecimento técnico das finanças, fazenda na altura,
que era indispensável. E, de facto, nem a direita moderada, Silva Carvalho, Palmela, ninguém se queria comprometer com esse executivo, e a esquerda só terá financeiros bons com quem? Valbon, Joaquim Tomás, Lobo Dávila. Portanto, até aos anos 50, 60, todos os governos andavam à procura, desde os setembristas a Cabral, todos eles andavam à procura de um homem que colocasse o erário público em ordem. Tal era a situação financeira. E ele começa, de facto, ele estreia-se como ministro da Fazenda, exatamente, em 1841, e é essa experiência de alguém que sabia dialogar com bancos internacionais, com companhias financeiras, com alguém para pôr a casa em ordem. E a expressão é usada na altura. O que é que acontece? Ele acaba por ser, talvez, a segunda vítima de uma espécie de character assassination, que é aquela campanha radical, de esquerda radical, ali em 49, 50, 51. E, portanto, quando a chamada regeneração vem, ele está do lado errado. Sim, está do lado errado. Está do lado errado. Sendo Portanto, mas ele o próprio Bernardo da Costa Cabral incompatibiliza-se com o Mano. Sim, não, mas Sim. E além disso, passou na nossa história com uma visão sobre ele que é muito discutível, porque, quer dizer, vamos lá ver, a esquerda portuguesa erige a Maria da Fonte e as pateleias e essas coisas todas a que o Costa Cabral se opôs como grandes movimentos populares de esquerda, quando aquilo eram as coisas mais reacionárias que existiam, quer dizer... Sim, isso depois acabou também por ser um pastel, não é? A Maria da Fonte juntou tudo. Os funerais nos atos das igrejas. Era uma junção entre a esquerda radical e uma direita miguelista que depois também reaparece aí. Vai repetindo ao longo da história e não sei se não chegará até aos dias de hoje. Mas pois são. Mas voltando um bocadinho atrás e aos princípios do Ávila, há ali também um momento, porque é óbvio que com tudo o que possam ser depois campanhas contra e as pessoas serem apanhadas em contrapé em determinados momentos da história, obviamente que há ali um faro pelo poder e uma apetência pelo poder que é inegável e que não tem e que não é criticável sequer. Mas eu não sei até que ponto é que quando ele, jovem estudante de Coimbra, e agora chegando a 1.0, em que ele se apercebe que a regência está nos Açores, se o seu regresso aos Açores terá sido já por convicção de eu vou estar do lado dos liberais ou tendo ali um lado também de uma oportunidade que ele não queria perder. Porque isto depois indicia logo uma forma e um percurso ao longo da vida, não é? Temos de estar perto do poder. Temos só de recuar em um passo. Ele regressa aos Açores em 1826, portanto, quando a Carta Constitucional é outorgada, portanto, quando o país enverdou por aquela divisão que depois há de conduzir em 28 a que Dom Miguel reponha as instituições de antigo regime. Ele regressa à casa, portanto, ele foi para Coimbra estudar filosofia natural na altura, em 1800 para ser naturalista. Para ser naturalista, cientista, ainda pensou em ser médico, ainda frequentou algumas cadeiras em Coimbra, ali por volta de 1821, 22. Portanto, ele nasce em 1807, na altura podia-se ir para a universidade com 14, 15 anos, portanto, ele chega a Coimbra exatamente naquela altura, 1820, 21, quando Garrett compunha aqueles exaltados textos sobre a aurora. Ele terá chegado em 22, não? Para ser com 15 anos, sim, 1807. 22, salvo erro, 21, na altura da Constituição. 22. Regressa aos Açores em 1826. Ele concorre a um lugar de lente de filosofia natural na Horta. E depois o que é que acontece? Acontece que durante a chamada Guerra Civil ele passa nos Açores, ele não faz o Circo do Porto, ele não faz a imigração, ele vai ser eleito, o primeiro cargo político dele é para a Câmara Municipal da Horta, que era a terra dele. Que era a terra dele, portanto ele começa com 23 anos, 24 anos, com algum escândalo, porque as forças vivas locais, enfim, algum sangue azul, costumava dizer num certo entono e numa certa náusea que era incrível como é que
a mandar na Câmara estava o filho de um sapateiro, que é aquele mito de que o pai dele tinha sido sapateiro em tempos, que na verdade já não era, quando ele nasce em 1807. Com a atualidade. Exatamente. E portanto, como é que... Mas não era, não é? Não, o pai dele... As origens dele... Corre essa história. Ele não tinha sangue azul. O pai dele estava matriculado na Horta a partir de 1817-18, portanto, quando nasce o último irmão dele, como negociante. Portanto, poderia era ser aqueles aquela... negociantes da praça. Deveria ter tenda aberta ou qualquer coisa, ou alguma loja. Se calhar vendia sapatos, e daí é que vem a ideia de que o pai dele teria sido... Sim, mas entre vender sapatos em quantidade e ser sapateiro, mas não era bem. Ele é autarca, ele é autarca com 24 anos. E depois, de facto, ele está nos Açores quando a reconquista liberal se dá nos Açores e é ele, o autarca, que recebe o imperador Dom Pedro IV, quando o imperador passa pelos Açores, antes de se sediar em São Miguel, aparelhar a esquadra em São Miguel, para então conquistar, ou enfim, desembarcar junto ao Porto para o famoso cerco do Porto. Ele não faz isso. Garrett, aliás, depois há de dizer, bom, mas o senhor não tem serviços a esta causa, que faz lembrar um bocadinho aquela ideia, onde é que você estava no dia 25 de abril? Não tem serviço à causa. Não tinha aquele cursus honorum, cerco do Porto, o exílio, a imigração, o cerco, aquela coisa. Ele está nos Açores, lá fica, só vem quando é eleito. Mas ele conhece Dom Pedro IV nos Açores, ele conhece Palmela, ele conhece Rodrigo na altura, ou seja, ele, quando ele morre em 1881, ele podia dizer, e a imprensa aliás cita isso, que ele era o último político vivo que tinha conhecido o dador, que era aquela imagem, o imortal que Dom Pedro, dador, o imortal, que era o homem que tinha dado a Carta Constitucional. Ele é o último líder do governo em Portugal a ter um título. Ele era Duque da Ávila na altura. Sim. E se nós analisarmos os outros nomes todos até 1910, mais nenhum teve. Portanto, Curiosamente, alguns pediram para familiares, ou familiares que depois... Encartavam o título. Pereira de Melo. Ele não teve filhos e, portanto, o título passa para um sobrinho dele, que vai ser o segundo Marquês da Ávila. Não teve filhos. Mas ele, de facto, quando morre aos 70 e tal anos, 73 ou 74... ele era quase o último representante daquela geração que, para os liberais nos anos 40, 50 e 60, incorporava aquela ideia heroica de que quem nos deu a liberdade, quem nos deu a carta, foram estes. E estes já eram muito poucos. Sá da Bandeira, Saldanha, que morre em 76. Sá da Bandeira morre em 70, também por aí, 74 ou 75. Ele só morre em 1881. E dá-se o caso de ele é elevado a Duque em 78, como uma espécie de compensação da maneira como os regeneradores o colocaram à margem em 78. O rei Dom Luís, contrariamente ao Dom Pedro V, simpatizava com ele e, portanto, é Dom Luís que lhe dá os seus títulos como Conde, Marquês e Duque em 64. Com todos. Dom Pedro V é que tinha as suas embirrações. Dom Pedro V embirrava com quase todos. E embirrava com o Ávila. Aliás, o Pedro V teve pouco tempo a embirrar também. Teve 6 anos. Teve 6 anos. E durante esses 6 anos embirrou com quase todos, menos com quem ele não embirrava, desconsiderava. Herculano. Era o único. Esse era o único que ele não embirrava e não desconsiderava, porque os outros ele podia não embirrar, por exemplo, com o Lolé, mas desconsiderava. E em relação ao Ávila, Valde-Lobos. Não era Cavalos, era Lobos. Em relação ao Ávila, Dom Pedro V uma vez escreveu ao Sá da Bandeira dizendo: António José de Ávila é um homem que está sempre em toda a parte. Aquela ideia de que o Ávila espreitava em todas as circunstâncias políticas. Isso... E ele tinha de facto esta fama. E aliás, a sua vida dá a ideia e confirma isso. Ele é muito julgado por ser o ilhéu, o rústico, a revista, sem sangue azul. Ele é o único duque, se nós pensarmos bem, dos 5 duques que o chamado constitucionalismo monárquico teve, ele é o único que não tem sangue azul. Sim. O Vila Flor tinha,
Lolé. O Saldanha tinha, E o Saldanha. Lolé tinha, Palmela. e Palmela tinha. Portanto, os chamados 4 duques, cujas origens remontavam ao antigo regime, era gente de sangue azul, Sim, mas no caso de junto à corte. Dávila- o caso para dizer que é uma carta fora de baralho, porque há 4 duques. É um 4 Exato. duques, depois havia um É, quinto mas- duque. mas no caso dele também acabaria por ser um ducado em vida, porque depois não passou para o Passou o sobrinho. Marquês, o Duque não. O ducado não, Marquês. pois, O porque título- criar o ducado é que é Sim, uma Marquês coisa... é baixo do O Duque. ducado É baixo. é-lhe dado em 78 e como a imprensa salienta na altura, ele era Duque de Ávila e Bolama com honras de parente real, ou seja, o Dom Luís quase que o equivalia a membro da sua Da família. pois. Sim. Ele, aliás, curiosamente, O Saldanha vivia... também teve, O Saldanha honra de também parente, teve. havia O outro. Ávila vivia numa casa ao Chiado, alugada à Casa Real. Portanto, ele era inquilino. Um contrato de 90 anos, ou lá o que era. Portanto, ele era inquilino do próprio rei, era parente da Casa Real, simbolicamente, e era, de facto, entre 78, quando lhe é dado o título, e a morte dele, ele é, naquele ocaso da sua vida, uma espécie de oráculo de reserva senatorial, toda a gente o queria, toda a gente o auscultava para saber para onde é que o Sr. Duque penderia, para onde é que o Sr. Duque mandaria votar Os os seus... pares, os seus os seus pares. pares. Ele perguntava ao sobrinho, que na altura já tinha 40 e tal anos, e portanto tinha E sido que era seu eleito, herdeiro político e que também. era seu herdeiro político, mandava recados ao sobrinho, para o sobrinho perguntar ao Brancamp e perguntar ao Fontes e perguntar para onde é que pendiam as coisas. Portanto, o Ávila atingiu uma rara categoria de uma reserva. E tudo aquilo que ele dizia, o que também faz lembrar alguma situação hoje em dia, tudo aquilo que ele dizia, qualquer frase, era logo interpretada como um sinal. O Sr. Duque está com a esquerda, o Sr. Duque está com Fontes, o Sr. Duque... Sim. E o Sr. Duque estava com ele próprio, porque de facto a carreira política dele é de alguém que nunca tendo liderado, não foi um Fontes, por exemplo, nunca tendo liderado uma formação política única, o segredo do seu sucesso era a sua independência. E por isso é que ele pode aparecer com Cabral, com Lolé, pode E aparecer fazer os quase... equilíbrios. Fazer equilíbrios e desfazê-los, não é? Fazer E equilíbrios, desempatar. geringonçar, se necessário fosse. Exatamente, é um Ou bom seja, verbo. ele está com a direita mais conservadora entre 49 e 51, está com o centro-esquerda para lhe emprestar respeitabilidade, até que, como disse muito bem, a unha negra forçou o governo a remodelar à esquerda e, portanto, ele tem de sair em 62. Sim. Mas ele depois é governo com Sá da Bandeira. Ele esteve para ser governo com Saldanha em 1870, naquele golpe. Sim, o Saldanha que é uma faz coisa... Esse governo do a Saldanha... chamada Saldanhada. É que era o Saldanha ele próprio com tudo. Exatamente. Esse é que é um homem que acumulou realmente todas as pastas. Todas as pastas, não conseguiu arranjar ninguém. Durante 15 dias ou o que é. E Exatamente. depois Era andou sozinho, aflito. E depois andou aflito a tentar arranjar quem ficasse. Convidou o Ávila, só que o Ávila em 70 pensa, se eu me ligar ao Saldanha, isto dura para aí 4 meses ou 5. E foi de facto mais ou menos isso. Sim, que ele acabou foi o verão de 70. Começou em maio e acabou em... Foi o verão, enquanto os calores do verão não passavam. E ele já estava a pensar em quê? Estamos em 1870, eu quero voltar a liderar, ele já tinha liderado o seu governo em 68, e portanto ele percebia que a sua indispensabilidade estava em não aparecer comprometido com Saldanha para depois poder negociar ou com Fontes. Sim, mas aí há uma... Ele ao Sá da Bandeira inclusivamente diz uma coisa, em 70, quando o rei convida Sá da Bandeira e diz, bem, mas veja lá os seus ministros e tal, ele fala com o Ávila e o Ávila diz-lhe uma coisa que eu acho que é politicamente intemporal, que é entremos e falamos depois. Ou seja, vamos precipitar. Vamos primeiro formar um governo, depois o programa e as grandes opções e os ministros, logo se vê. Sim, mas aí, está cada vez mais atual. Mas aí compreende-se, mesmo com Sá da Bandeira, ou com Lolé, ou com Fontes, que ele fizesse isso. É mais difícil de perceber com um Bispo de Viseu ou com um Dias Ferreira. Porque aí já estamos a falar em diferenças muito substanciais. Com uma esquerda popular, exatamente, é o seu ascendente, neste caso. Com António Alves Martins, o famoso Bispo de Viseu. E com o então chamado Zé Dias Ferreira... O zedismo. O que é que eles querem? Eles precisam de alguém que os torne suficientemente aceitáveis junto
do rei. Que lhes dê respeitabilidade, no fundo, e alguma Portanto, credibilidade. o Ávila era o homem que sabia fazer contas, que lhes dava algum Sim, mas o que eles querem é fácil de perceber. Agora, o que Ávila ter o jogo de cintura e a plasticidade o jogo de cintura dele, da Ávila, era através do Bispo de Viseu, de Zé Dias, daqueles clubes ali naqueles anos de 70, 71. De Era o penicheiros. quê? Era utilizar a rua, utilizar essa energia para se tornar indispensável ao passo e para dizer, nem o fontismo tem canais com esta gente, nem o centro-esquerda dialoga com eles, porque o Lolé, de facto, quer dizer, há aqui uma ironia em o líder da chamada esquerda, centro-esquerda, ou o que quer que fosse, ser o Marquês de Lolé, que era parente real do próprio rei. Portanto, quer dizer, era um dos maiores aristocratas, conservador, indolente até, aquele estilo dele, conciliador, e era o homem que liderava nominalmente o centro-esquerda. E um centro-esquerda cada vez mais radicalizado a partir de 1867, 68. Sim, em que Lolé fica completamente posto de lado. O Peniche, o Zé Dias, aqueles clubes todos. O Peniche era populista mesmo. Era claramente. Era um homem que arengava... Andava a fazer levantamentos das tascas. Sim, que arengava mas era um... Esse era um aristocrata, era também uma contradição, porque era um aristocrata... E o Alves Martins era maçom, era o grão-mestre da maçonaria, do Grande Oriente Lusitano. Era, sem dúvida. Mas o Duque de eles Lolé... tinham mais... Como é que é dizer? Tinham mais interesses do que para além quer dizer, tinham mais redes para além das redes políticas. Mas o Duque de Lolé não conseguiu. O Duque de Lolé, que o faz, não é? E que é líder dos históricos até à década de 60, depois, quando a unha preta se começa a incompatibilizar com ele nesta fase, 68... Que a unha preta é a ala esquerda. É a ala esquerda dos históricos. Porque ele fala como se as pessoas... Não, mas nós já tivemos aqui episódios. O Lourenço, as pessoas tiraram nota e disseram unha preta, unha branca. Não, mas a unha preta... Era o centro-esquerda e a esquerda. Lolé não conseguiu depois controlá-los, tanto que nesta altura em que Ávila consegue fazer alianças não só com Dias Ferreira, como depois com o próprio Bispo de Viseu, o Duque de Lolé já estava completamente encostado pela esquerda. Mas só para os nossos ouvintes perceberem, quando falamos num Bispo de Viseu, estamos a falar em alguém, pronto, ele era Bispo Dom António Alves Martins, mas era o representante de uma corrente que apelava às reformas e às poupanças e pretendia uma reforma da Carta Constitucional para diminuir os poderes do rei. Exato. As economias, as célebres economias que se falava na altura. Com essa aliás, também embirrou com ele brutalmente. E vale a pena, se calhar, acrescentar que estamos a falar de um tempo em que os bispos, que hoje são figuras, enfim, opinion makers, certo, mas são figuras da Igreja apenas. Sim, na altura eram políticos. Os bispos, por inerência, na Câmara dos Pares, tinham assento. Portanto, eram nomeados pelo como rei. os generais tinham, os oficiais generais tinham. Eram tão intriguistas e tão... E nomeados pelo Ministério da Justiça e dos Assuntos Eclesiásticos. Eram funcionários públicos. Mas o que eu estou a dizer é que hoje... Não, mas hoje são por mérito próprio, não são políticos. Na altura eram. E depois há aqui uma figura que é muito interessante também em 1861-62, que tinha sido radical, depois tinha sido regenerador e agora tinha-se colado à esquerda, que é o célebre José Estevão. Sim. O José Estevão emerge como uma espécie de... Ele não é unha negra, mas é uma espécie de dissidente, ex-radical, ex-regenerador, que começa a farejar que de facto a política vai virar à esquerda, e é muito a pressão dele e de um partido popular liberal novo que empurra o conservadorismo da Ávila para fora em 61, 62. Mas depois o José Estevão também morre em 62. Morre logo a seguir. E vale a pena dizer aqui uma coisa que também é importante. Era frade miguelista, não é? É que, reparem... quando começou era miguelista. É que reparem nisto... eram sempre os mesmos nomes, quer dizer, se nós pensarmos em... Mas o José Estevão também era maçom, embora não do GOL, não, era da Confederação Maçónica. Era depois ligou-se com o GOL. O Ávila também era, mas nunca o Ávila não era importante. Era de uma lógica... O Bispo de Viseu era uma pessoa importante e com peso, não é? E o José Estevão... Costa Cabral e Rodrigo, a zanga política deles vem daí. Vem das lojas maçónicas. Vem da loja deles em 1842 ou 43. O José Estevão é importante na maçonaria por causa da obra social. Quando entra.
porque ele tem alguma Mas obra isto social. também é um tempo prévio e tudo isto é possível, e estes arranjos de uma pessoa sem partido conseguir fazer este tipo de equilíbrios, um tempo prévio, nós também já falámos aqui várias vezes no programa, noutros episódios, ao que é a ideia de rotativismo que se tem como algo de constante ao longo de todo este tempo, começa verdadeiramente só nasce em 1879, 81. Eu diria um bocadinho antes, em 71, quer dizer, quando o governo Fontes é fundado, em 71, portanto, quando o Ávila sai do seu último executivo, José Luciano de Castro recebe o Fontes, um célebre discurso em setembro de 1871, em que ele diz: para ganharmos mais alguma consolidação, estabilidade, etc., é importante que haja um partido de direita conservadora, o de Vossa Excelência, ele está a dizer ao Fontes, e também convém que haja um partido mais liberal, mais avançado, como se dizia na altura. Estamos em 71, em que ainda existiam históricos e reformistas, mas é um bocadinho o programa de uma unificação. Sim, de toda acaba a por ser a esquerda, gênese, não é? Exatamente. Se acaba por ser a gente, se bem que o rei nessa altura também ainda não estaria convencido disso, não é? Só a partir de 79 é que... Em 79 o Fontes deita-se abaixo, Mas o digamos rei assim. também, no princípio, não tinha... O Dom Luís Sim. Era aquele que... Ele soube que era rei num bordel de Paris. Quer dizer, isto não é... Dizem as más línguas. Era Dizem filho de mais segundo. línguas. Era filho de segundo. Era filho de segundo. Não E era ele passava a suposto vida a ter dizer: sido o humano é que sabe. Sim. O humano é que sabia. O humano é que sabia, que era o Dom Pedro V. Mas Dom Pedro V morre muito jovem. Morre muito jovem. E Dom Luís depois foi um bom rei constitucional. Não, sim, mas com Aliás, certeza. Mas demorou, quer dizer, há ali um tempo em que ele não é. Sim, ele fez-se rei. Ele fez rei, quer dizer, ele não tem, ele não entra e diz: epá, aqui está um rei fantástico. Ele vai. Ele naqueles anos iniciais está à procura dos nomes que lhe possam dar alguma estabilidade. Está à procura dele próprio. E o Ávila é um deles. E repare-se como, contrafactualmente, tem Dom Pedro V vivido muito tempo. Ele tinha condições de ter sido rei durante décadas, porque era novo. Se Dom Pedro V tem durado 20 anos ou mais, se calhar não se falaria hoje nem em fontismo, nem em Ávila. Porque de facto ele não os gramava. Dom Pedro V pendia mais para a esquerda, pendia mais para o seu tio-avô, Lolé, que era tio-avô dele, ao fim e ao cabo. E Fontes tem, de facto, a sua oportunidade com Dom Luís, que Dom Pedro V não iria ser, com certeza. Sim, e Dom Pedro V também não gostava de ninguém que lhe fizesse frente. O Ávila... é interessante também outro cenário, que é, se o Ávila não tem sido ministro em 49, 51, ele poderia ter ingressado em 51, poderia ter sido um dos vultos regeneradores. E provavelmente quem teria liderado os regeneradores poderia não ter sido nem Rodrigo nos anos 50, nem Fontes. Sim. Ou melhor, se calhar poderia ter sido Ávila a rivalizar com Fontes quando Rodrigo morre. E de facto, Rodrigo é uma espécie de iminência parda e de inspirador desta geração mais nova. Só uma parte. Rodrigo é o Rodrigo da Fonseca Magalhães. Depois morre o senhor Rodrigo. É que a gente fala aqui, o Rodrigo. E as pessoas, pelo menos as de Lisboa, sabem pelo nome das avenidas. Da Fonseca. Rodrigo da Fonseca de Magalhães, que morre em 1858. Portanto, também marca aqui nesta década de 60, quando falamos, já não falamos dele. Não, claro que não. E fala-se dos seus herdeiros políticos, Fontes e Ávila, claramente. É um herdeiro de Rodrigo, até na prática política, não é? Na forma já mais velho, ele é de 1807, Fontes Pereira de Melo é de 1819, portanto havia ali uma diferença de 10, 11 anos, mas digamos que o fontismo é um modelo mais consolidado, materialmente falando, do que o avilismo tinha tentado ser, porque Ávila também começa a falar logo em 41 em equilibrar as finanças públicas. Para quê? Para fazer obra. Para fazer comboios, para fazer... A ideia não é nova. Como ele dizia, chegar ao progresso. Como ele dizia e bem, o Ávila, é preciso que na fazenda, nas finanças, a cifra da despesa entre absolutamente na cifra da receita, ou seja, equilíbrio orçamental. Exatamente. Sem equilíbrio orçamental não há dinheiro. Portanto, para obras públicas. Até pela questão das economias, podia haver pontos... Que a gente hoje em dia tem poucos comboios, não é? Pois, exatamente. A linha da Beira Alta, que nessa altura existia, agora não há. Mas deixe-me dizer-lhe que a rede ferroviária que nós temos hoje, 60% ou 70% dela foi feita no século XIX. Eu bem sei. Bem sei. O que é espantoso. Mas aquilo que a gente hoje olha como obras magníficas, por exemplo, na linha ferroviária, o túnel da Gardunha,
Sim. É feito no século XIX. Sim. Que é um túnel. A da Beira, a linha. Toda a linha que ia até da Beira Espanha. Baixa e da Beira Que ia Alta. até Espanha. E também havia a linha da Beira Alta, não é? Que ia da Pampilhosa depois para a Guarda e para Vila Formoso, que era, aliás, o Sud Express, que hoje não existe, porque está interrompida. Viseu tinha 2 linhas de caminho de ferro, hoje não tem nenhuma. Portanto, nós estamos nesse aspecto, claro, da ferrovia. Em claro, retrocesso. Nos outros estamos muito Em melhor. estagnação, pelo menos. Estagnação, não, Não é estamos em retrocesso. Mas Ou não seja, existiam automóveis na altura, não existiam não. aviões, portanto, Não, mas a claro, ferrovia era Mas absolutamente agora indispensável. também apanhar agora um avião para a Guarda também é difícil. Também não ia lá, não. Aquilo que essa criticou e ridicularizou, no fundo, teria aspectos bastante positivos e na altura foi indispensável para se estabilizar uma situação que não estava consolidada e onde os partidos não eram sólidos. Eu iria até mais longe. Eu acho que o Essa é muito influente, a visão dele é muito importante, mas influenciados por essa visão, nós muitas vezes não nos lembramos o quanto a modernidade, o desenvolvimento, a liberdade, práticas e valores que nós temos hoje como óbvios, imprensa livre, debate livre, eleições, devemos-lo ao século XIX e devemos-lo à maneira como a monarquia constitucional aclimatou entre nós, nos europeizou nesse sentido, porque eu insisto sempre neste ponto, quando nós lemos a nossa história dos últimos 2 séculos, a democracia atual, do ponto de vista, dir-se quase filosófico ou institucional, deve mais ao constitucionalismo monárquico do que deve à Primeira República e ao Estado Novo. E, por maioria de razões, ao Estado Novo. Por isso é que eu acho que estudar o século XIX não é estudar uma coisa obsoleta lá atrás, onde havia reis, onde havia nobres. É o século... Reparem que a monarquia constitucional é o mais duradouro regime contemporâneo até hoje. Duram 90 anos. E a Carta é a nossa documento fundamental é a Constituição, é a lei de base que durante mais tempo vigorou, durante 70 e tal anos. Tudo somado tem aqueles 2 anos em 26, 28, mas tudo somado são para aí 76 anos. Esta também se arrisca a ficar... A Constituição que nós temos hoje tem 48 anos. Foi aprovada em 1976. Arrisca-se a ficar mais 30 porque ninguém a consegue rever. Mas repare, a Carta foi revista por os chamados atos adicionais à Carta em 52, depois em 81 e depois um último ato adicional em 96. Portanto, poucas revisões, era apenas saber os 3 atos adicionais, se a Câmara dos Pares era eletiva ou não, ou em parte. A nossa Constituição vai para, se não me engano, 8ª revisão. Sim, mas a maior parte aliás, porque até é um preceito constitucional, não é? De 7 em 7 anos poder fazer... Eram técnicas, houve de 82, é que foi... E de 89. 89. Depois 92 é só mais triste e tal. É para os tratados. É só para os tratados. Mas a Carta tem... A própria monarquia constitucional repousa em quê? Na ideia, que me parece ser uma ideia ainda hoje aplicável, a ideia de um meio termo, ou seja, rompido com o antigo regime, constitucionalizar as liberdades, criar representação, casar a soberania do rei com a do povo, instalar condições suficientes para desenvolvimento económico, mas era esta cultura do meio termo, esta cultura de uma liberdade como fontes, e estou a citar um discurso dele, liberdade sem anarquia, ordem sem despotismo. Continua, a meu ver, a ser um ideal político noutros regimes. Sim, dos regimes liberais importante. Porquê? Porque se evita os extremos, tanto dos retrógrados, reacionários, conservadores, imobilistas, como se evita uma coisa que no século XIX era absolutamente fundamental, que era evitar reabrir a Revolução. Porque o século XIX viveu sob o fantasma. Para eles a palavra Revolução e a palavra democracia evocava o quê? A França. E a França jacobina. Sim. E por isso era muito importante evoluir do antigo regime para a liberdade, mas não deixar que a liberdade fosse republicanizada, porque a República significava e significou até aos anos 70, 80. Portanto, para a geração da Ávila era estabilizar uma espécie de meio termo, aquilo que em França, na França orleanista, se chamava o célebre juste milieu. Portanto, um sistema político equilibrado que democratizava a partir de cima
E democratizar a partir de cima era evitar a anarquia, era alargar os direitos, alargar o desenvolvimento. Como Ávila diz, e muito bem, há que levar o progresso material às pessoas, porque isso elevará o nível de consciência social das pessoas e, portanto, alargar-se-á a representação, mas de uma maneira gradualista, reformista, ordeira, sem revolução. Ele era um homem, reforma e sem revolução. ele não era um homem contra-revolucionário, mas era um homem anti-revolucionário. Ele dizia Pois que é diferente. a revolução sufoca tudo. E, portanto, ele olhava para a sua história e via, vejam onde é que a revolução continua a larvar entre 1807 e 1851, passando pelas invasões francesas, o antigo regime, o vintismo, cartismo, setembrismo. Ao fim e ao cabo, o país tinha tido 40 e tal anos de luta política, 40 e tal anos em que não tinha sido possível estabilizar a sociedade e criar a guerra civil, não é? um modo. A guerra civil, que é a coisa mais sangrenta que nós temos. Sangrentíssima. A gente, Se forem em muitas 70, vezes, 70, 80 mil vítimas. Sim, e um famílias banho de sangue, divididas, famílias- irmãos a matar irmãos, quer dizer, é Exatamente. uma coisa fatal. Portanto, Um país fraturado. Ele olhava do alto dos seus 70 e tal anos e dizia, a nossa obra foi boa. Pois. Portanto, quem são estes jovens, como o Antero, como essa, que agora vêm dizer, mas isto o é a essa coisa ganha mais... preponderância, mais depois com preponderância até Sim, pessoal, influência. mais com o Dom Carlos, por via do... E nos anos 80, na década de 1880, Sim, mas já não é? no final Com do os Dom maias, Luís. com... Não, mas já no final É. do Dom Luís, é com o Dom Carlos, já. Porque Nesta década de 70 ainda é uma primeira fase. Dele faz parte o grande conselheiro de Dom Carlos, como é que se Que é o chama? Marquês de Sobral, o Conde Marquês de Arnoux, Sobral. Sim, o Marquês de Sobral é que é um dos vencidos da vida. dos vencidos da vida. E que O macaco azul, como lhe chamavam. e que tem influência e que leva o E Dom o Carlos também a ter Lobo aquelas Dávila, frases. o Carlos Lobo Carlos Dávila. Lobo Sim, Dávila. o Carlos Lobo Dávila. E que tem aquela frase de Dom Carlos que é isto é uma choldra, Sim, isto é uma não sim, sei o sim, quê e sim, tal, sim. que era muito queirosiano, não é? Sim, sim, sim. Tudo aquilo, isto é uma choldra. E nós depois, de facto, até hoje vivemos assim. Não há nada, não há ninguém que diga tão mal de Portugal como os portugueses. Infelizmente. Mesmo no estrangeiro, que todos nós já lá passámos temporadas e ouvimos isto. Não é? Mas Há é muito grupo de Eu evito fazê-lo. Mas é Sim, muito mas há um engraçado grupo de essa... estrangeiros Pelo a dizer contrário, de sim, Portugal e os portugueses a dizer dos mal. maldizentes militantes. Mas é muito engraçado essa evolução, porque aqueles que tinham sido jovens ali em 1870, essa, Antero e os outros, são os vencidos da vida em 1895-6, ou seja, em 25 anos eles passaram das maiores expectativas, à era maior desilusão. que era possível desenvolver, que era possível Sim, claro. europeizar, e 25 anos depois olham à sua volta e dizem, falhámos. Antero, aliás, suicida-se em Mas, 1800. Arrumamos as botas. Como dizem os brasileiros, Arrumamos caíram as na botas. real. Caíram na real, exato. E demorou 25 anos. Portanto, as ilusões quebram-se muito Mais ou rapidamente. menos rapidamente. E o Ávila era mais realista nisso porque dizia, não podemos ter tudo. Não vale a pena sonhar que vamos ser tão desenvolvidos como a França. Mais vale adaptarmos as expectativas àquilo que podemos fazer. E de facto ele era mais realista. Era nesse pragmático. sentido. José Miguel, Era pragmático e era... mas isso foi o que o Ministro das Finanças recente, que eu nem que me enforquem, como dizia o outro, nem que me enforquem direi que foi Vítor Gaspar, que fez uma pergunta que até hoje ninguém respondeu, que é assim, quanto é que estamos dispostos a gastar no Estado Social? Nunca ninguém responde. E, portanto, Exatamente. toda a gente acha que é infinito. Pronto, e depois isso, claro que isso também dá uma desilusão, quando a gente cai na real e diz, espera lá, não há dinheiro para Exato. tudo. Mas é uma história cíclica. É. E de facto estas figuras... Aliás, a estas ideia história do repete-se. o equilíbrio das finanças, o desenvolvimento, precisar de haver... Não, e equilíbrio sobretudo para a haver importância desenvolvimento. fundamental que os ministros das Finanças, Fazenda na altura, têm. Pois. Porque num país onde não há muitos meios, quem controla a Fazenda, controla de facto Verbo se há e obras, graça, se há- a distribuição, Verbo e graça, Salazar, que começou por aí. Foi talvez o mais importante ministro da Fazenda e das Finanças e que começa aí. Começa Porque por de aí. facto financeiros não havia. Não havia Mas muito. isso já é outro Já é tempo, outra já é outra história. história. O professor Mas José é Miguel cíclica, Sardica, mas repete-se a história, de facto. O vosso muito podcast obrigado, tem foi um motivo. gosto tê-lo Obrigado eu, no muito gosto programa. em Foi muito conversar, simpático. conversar com Henrique, nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.